Bom, meus amores, vamos à correção da nossa atividade, tá? Essa atividade é da página 59, que a Tia Ellen passou as questões de 1 até a sexta questão. Então, a gente vai corrigir de uma a uma, de uma forma rápida, e a Tia Ellen aproveita para explicar alguns conteúdos do último capítulo. Bom, a primeira delas é diferencia os conceitos de tempo meteorológico e clima. Lembrando que, quando a gente fala de tempo meteorológico, a gente está falando de coisas que acontecem no dia a dia, o tempo, como está o tempo, se está fazendo frio, se está fazendo calor, então refere-se a medidas curtas, tá? De curtos períodos. Coloquem aqui o que a Tia Ellen colocou errado. E quando a gente está falando de clima, a gente está falando de medidas de longos períodos. Então, é importante vocês conseguirem diferenciar ambas. Então, quando a gente está falando de longos períodos, a Tia Ellen está falando, inclusive, até de 30 anos, tá? Ou mais. Ou seja, tempo meteorológico, medidas rápidas e curtas, e clima, medidas longas e até de acima de 30 anos. Questão número 2. No seu caderno, classifique as afirmações a seguir em verdadeiras ou falsas e, em seguida, reescreva as sentenças que julgar falsas, de modo que se tornem verdadeiras. A letrinha número A da questão número 2 diz: chamamos de climatologia a especialização da pesquisa meteorológica e geográfica dedicada ao estudo e à investigação do clima em seus múltiplos aspectos verdadeira. Se vocês não estiverem lembradas, sim, é verdadeira. A climatologia estuda a meteorologia, medidas voltadas para o clima e etc. O clima é um conjunto de estados do tempo meteorológico que caracteriza um ambiente atmosférico de determinada região ao longo do tempo. É verdadeira. Então, o clima ele não só ele é medido ao longo de vários anos, como também ele é uma média do tempo meteorológico. Todos os dias chove naquele lugar, então posso dizer que aquele clima naquele determinado lugar e naquele determinado mês. Então, eu digo que o clima naquele período está no inverno ou no outono e assim por diante. Já a letra C, ele diz: para a definição de um clima são utilizadas apenas, essa palavrinha aqui, apenas dados de temperatura. A precipitação é utilizada apenas para a determinação do tempo meteorológico. E é falso. Todas as vezes que vocês verem palavras que diminuem as coisas apenas, ou nada, ou nunca, ou não, ela já é uma questãozinha que você tem que ficar em dúvida, tá? Então, essa é falsa e a resposta correta seria: a reformulação seria: para a definição do clima são utilizadas informações como temperaturas máximas e mínimas e níveis de precipitação, ou seja, de chuva. A precipitação ela é utilizada tanto para a determinação meteorológica, posso dizer que o clima está chuvoso, quanto eu também posso determinar o clima, que aquela região sempre chove naquele determinado período, que é quando eu digo, por exemplo, que está inverno. Então, essa seria a resposta correta, tá? Vocês corrigem e a resposta, e claro, vão me enviar. A questão número 3, escreva um texto relacionando os termos a seguir. Acho que eu coloquei essa questãozinha aqui melhor. Isso, escreva o texto relacionando essas palavras: padrões de chuva, corrente oceânica, energia solar, temperatura média, evaporação, nuvens e ventos. Bom, os padrões de chuva são variáveis e recebem influência direta da energia solar, que interfere nas correntes oceânicas, na temperatura média, na evaporação, formação de nuvens, ventos e etc. Uma resposta bem simples e direta, mas se vocês tiverem formulado uma resposta que, como eu lembro de alguns alunos, como Expedito, Nara e outros que eu li, eu não vou falar o nome de todos, mas vocês formularam uma frase mais complexa, não tem o menor problema, está ótimo, então, muito bem, sigamos. A número 4, ela fala: identifique os fatores que influenciam na distribuição do clima da Terra e justifique sua resposta. Lembrando, influencia a quantidade de sol que pega em determinadas regiões, zonas e a posição do nosso planeta, né? Além de que isso influencia diretamente no movimento, né, das massas de água do nosso planeta. Então, vamos lá.
Os movimentos da Terra e sua inclinação em relação ao eixo de rotação influenciam na direção e no sentido dos deslocamentos das massas de ar quente e frio e na intensidade e duração da incidência da luz solar nas diferentes regiões, nas correntes de ar e no vapor de água da atmosfera. As correntes marítimas de água influenciam na temperatura média e nos padrões de precipitação, ou seja, de chuva, das diferentes regiões, na retenção do calor pelos lagos, rios, oceanos, claro. Quanto mais a gente tem incidência solar, mais retenção desse calor. Na superfície dos continentais, que absorvem e estocam parte dessa energia obtida do Sol, influenciando diretamente na temperatura do ar e, portanto, do clima da região onde se encontram. Isso é tão interessante que se a gente pegar a região, por exemplo, ali de Sobral, lá é muito, muito, muito quente. Por que, Tchellen? Porque lá tem vários fatores desses aqui que influenciam. A incidência solar, lá a região, ela tem muita região asfáltica que eles vão justamente estocar essa energia do Sol, aumentando a temperatura da região e, portanto, vai alterar o clima. E é por isso que regiões que estão mais próximas de serras, que recebem mais correntes de ar em massa, que gera inclusive aquela neblina na Serra da Ibiapina, da Ibiapaba, todas essas questões elas influenciam nas questões climáticas e de temperatura, tá bom? A quinta, propõe uma hipótese para explicar o que aconteceria com o clima da Terra se o seu eixo de rotação não fosse inclinado. Como a Tchellen já disse, e vocês devem lembrar, estão cansados de lembrar, a gente tem um eixo inclinado, a Terra ela não fica retinha, ela está assim inclinadinha. E o que aconteceria se esse eixo ele estivesse completamente retinho? Bom, os climas do hemisfério norte e sul eles seriam similares, ou seja, iguais e não opostos, verão e o inverno no outro, e mudariam muito pouco ao longo do ano, pois ambos receberiam a mesma quantidade de energia o ano todo, tá ok? Vamos para a sexta e última questão. O mapa a seguir representa a distribuição da temperatura média anual dos estados brasileiros em 2016. Analise-os e faça o que se pede. Bom, a gente tem aqui um mapinha, a gente pode perceber que é um mapa de temperatura média observada no ano de 2016. É importante ler o título e interpretar direitinho. Se vocês observarem, olhem só, os lugares mais laranjas escuros, a gente tem temperaturas acima de 30 graus, e os lugares azul escuro, a gente tem temperaturas abaixo de 8 graus, tá? Bom, se é uma média, a gente tem uma região que tem uma média, ou seja, ela vai estar bem no meio, em alguma região que até 18 graus aqui. Então, a gente tem que aqui, a mínima que a gente tem aqui no Brasil é 18, 16 graus, uma média, tá? É uma média, não é a temperatura em si daquela região. Ela pode sim atingir temperaturas mais baixas, mas a gente está falando de uma média. Então, ele pergunta o que representam as diferentes cores no mapa? São justamente as diferentes temperaturas médias. A letra B. Essas diferentes cores representam um atributo de tempo meteorológico ou clima do Brasil? Justifique. Bom, como eu disse que é uma média, então a gente tem aqui um tempo meteorológico, pois diz um respeito curto, já que ele determinou aqui que é o ano de 2016. Se fosse uma média entre os anos de 2000 e 2030, 2020, a gente poderia sim dizer que ele estaria determinando um clima, tá? A maior temperatura média observada foi registrada em quais estados? Olhem só as regiões em que estão de laranja. Então, a Tchellen colocou aqui todos os estados, tá bom? Depois vocês anotam. A Tchellen também vai mandar um PDF. A letra D. Encontre uma localização aproximada no seu município do mapa e determine a temperatura média observada. A resposta é variável, mas a gente tem aqui, ó, o Ceará. Ele está provavelmente aqui nessa região mais laranjinha, entre algumas regiões mais 24 e 26, talvez 28 graus, não é mesmo? Bom, então coloque entre 24 e 28, que é o mais certo. Média, né? Agora a gente
tem temperaturas bem mais elevadas. E por fim, a letra E, você estudou nesse capítulo a influência do formato da Terra na determinação dos climas do planeta. Com base nesse estudo, comente a diferença entre as temperaturas médias observadas nos estados brasileiros mais próximos do Equador e nos mais distantes. Bom, os mais próximos, de acordo com o que a gente estudou, eles são expostos a maior intensidade e duração da influência da luz solar, ou seja, são mais quentes. Portanto, possuem temperaturas mais elevadas. O contrário também acontece. As regiões mais longe da linha do Equador são mais frias e, consequentemente, há temperaturas mais amenas, mais baixas. Bom, por hoje é só, foi bastante coisa que a gente aprendeu. A tia Ellen tentou ser sucinta e mesmo assim eu acho que a aula ficou bem longa, então vocês têm aí um tempo para poderem assistir com calma e corrigirem, né? Mas aí vocês, além de corrigirem, vocês têm a leitura e as questões da página 60, que tem 2 questõezinhas bem simples. Então, aula extensa, menos coisas para vocês desenvolverem, leitura e as questões da página 1 e 2, tá? Mandem no privado e a tia Ellen fica no aguardo. Até a próxima aula!